Estamos aqui no novo episódio do OpinaCast, o podcast que o que importa é a opinião, né, Paulo? E o entrevistado de hoje vai ser quem? Hoje estamos tendo a honra, a alegria de receber Dejaí Vasconcelos, ele que é professor de química, poeta, cantor também, né? Tocador, né? É um compadre nosso, mas é tão importante quanto você ficar conosco até o final do programa, é também você se inscrever no canal do OpinaCast, a gente vai dar um reforço nisso daqui a pouco, compartilha aí nas redes sociais, né? Convida quem você conhecer nos grupos de WhatsApp, chama para esse papo, deixa também aí a sua dúvida, a sua pergunta, né? É importante até sugestão, né, de trazer algum convidado. O Deja você conhece, não é isso? Eu conheço, fui aluno dele durante um ano, aprendi muita química, foi legal, mas eu gostava mais quando ele falava sobre a vida. Quando ele falava sobre a vida, a aula é legal, mas quando ele fala sobre a vida, filosofia, eu acho muito mais interessante. Então eu também fui aluno dele, amigo. Não sei se eu fui um bom aluno, mas aprendi muito. Veja aí, seja muito bem-vindo. Ei, Paulo, que bom, velho, estar aqui para conversar com você, com o Lucas, com o pessoal aí que acompanha as redes sociais de vocês. E dizer que voltar a Caruaru e falar das coisas que me permeiam, né, que fazem parte da minha vida, é algo que me gratifica também. Então, de antemão, eu te agradeço. Agradeço a Lucas e todos Ingresson. vocês. E o CasaCast, né, com esse conforto aí, qualidade que todo mundo conhece. Ó. A gente acabou de vivenciar o período do carnaval, da sucata. Me fala mais sobre você, a sucata, como surgiu. Então, o sucata é um histórico, né? Porque sucata é de 1950. A mercearia da sucata é de 1950. Então, isso é do avô de Bairro. Aí que passa... é o Pedro? É não, isso Pedro não? é o Pedro pai. Já é o pai. É. Pedro é o pai. Pedro Sucata é o pai de Bairro. E logo nesse período ainda, já lá na década de 60, já se organizava alguns eventos ali pequenos, como sempre foi ali na sucata, de final de ano, de carnaval. Só que aí, nos anos 80, a gente começa a ter aquele ato em Caruaru, Paulo sabe disso, que a gente convivia em Caruaru nesse período, que é quando a população caruaruense começa a ir para o litoral, né, Paulo? No carnaval, vai para o litoral, e o carnaval de Caruaru, que era muito forte, carnaval de rua extremamente forte, né, ele começa a ficar menor, vai ficando menor os cursos, tudo aquilo que acontecia, né, os desfiles das escolas de samba na Avenida Rio Branco, né, os cursos que aconteciam na cidade, as escolas de samba que faziam os ensaios, cada um no seu bairro. E tudo isso era movimentação carnavalesca em Caruaru. E com essa saída, com a migração de um carnaval para as praias, né, principalmente da classe média, aí o carnaval de Caruaru praticamente se extinguiu. E aí, um certo dia, final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente conversando, eu, o Bairro e o pessoal lá da sucata, os frequentadores, os sucateiros, aí veio a ideia da gente fazer um carnavalzinho com a gente lá, os sucateiros se reunir, bancar uma orquestrazinha de frevo e ficar ali no sábado e brincar, pronto. Daí é o que é hoje. A importância de sucata hoje, tanto na economia como no histórico cultural de Caruaru, é inegável, né? Porque sucata é quem traz, é quem consegue refazer essa história do carnaval de Caruaru. A partir dela é que hoje você tem esse carnaval do tamanho que está aí, né? E a gente fala, e aí entra a questão econômica, entra a questão cultural, entra vários fatores que sucata, né, com essa movimentação que da semana pré-carnavalesca. Por quê? Porque vale salientar que a gente ainda não tem esse fluxo de pessoas a gente não tem ainda essa população que fica na cidade no carnaval mesmo. Então ainda é uma migração muito grande. Por isso que a gente fez na semana pré, a história da semana pré. Que a gente, quando estava na fundação, começou a fomentar também nos bairros, mandava as orquestras, pagava a orquestra para ela ir para o bairro acompanhar aquela movimentação cultural, aquele grupo cultural no carnaval, aquelas troças, aquilo ali. E aí foi se espalhando e sucata tomou conta, né? Sucata hoje, Caruaru tem um carnaval na semana pré-carnavalesca, graças à sucata. Para ser fiel à história, a não ser se eu estiver enganado, você me corrija, na minha lembrança, Tony Gel ainda tentou fazer, né, o Carnaval da Laúça, fez, mas numa dimensão muito pequena, e fez bem feito, tal, tudo bem, mas assim, que até então não tinha ainda
crescido tanto. Também, salvo engano, aqueles carnavais fora de época, além do que era feito de incentivo para os blocos, aconteceu, acho que na gestão de Queiroz. As Foi trilhas, Micaru. As Micaru, Não é? Porque durante o carnaval mesmo, ele incentivou os retiros. Foi, Não é? isso. Mas fora de época, tentou-se mobilizar Micaru, Eu acho, salvo Paulo, engano. que ainda na gestão João Lira prefeito, se eu não me engano, ele tentou trazer o Galo da Madrugada, Isso, não foi? Isso. Ele trouxe o Galo da Madrugada, o pai de Raquel. Estava nesse dia. Foi, ele trouxe o Mas Galo. eram tentativas, Era uma né? tentativa, Porque o que era que acontecia? Eu acho que se atirava de forma errada, porque como já existia a cultura de ir para as praias, ninguém ia deixar de ir. Então você tinha que incentivar essa manifestação na semana pré. Aí a semana pré, quando a gente atirou na semana pré, deu esse tiro de confiança na semana pré, aí funcionou. Por quê? Porque o pessoal não saiu ainda de Caruaru. Quando entra Raquel, e aí acho que foi assim, né? O olhar para o que acontecia ali no sucata, porque os blocos já saíam dos bairros e já concentrava por ali mesmo, pela Rua da Matriz. Sucata, Isso. Banco do Brasil, já ficava naquele largo. Isso. Que juntava com o de Laura, Mulher do Dia. não é isso? Também vinha circulando, então acrescia-se uma grande movimentação ali. O que é mérito de Raquel, também se você discordar, pode falar, o que é mérito é que eles, eu acho que perceberam isso, e aí começaram a organizar, né? Colocar a estrutura, que é o banheiro, colocar a segurança, mas foi realmente a sucata que puxou, né, tudo isso para esse local e fez crescer ao ponto do que está hoje. Isso é fato, né? Então, a sucata sozinha ela não ia conseguir organizar do tamanho que a sucata ficou. Então, ela é essencial a presença do poder público. E aí houve essa acessibilidade de Lúcio, de Fulvio, de Léo, né, da própria prefeita, na época, de organizar, ajudar nessa organização. Porque sou eu e Bário, né? Só são duas pessoas que organizam o sucata. Então, a gente tem uma demanda gigantesca para... Então, aí a gente teve apoio de Desta, de todas as outras secretarias, e que culminou nessa organização do Carnaval de Caruaru, que hoje é a semana pré-carnavalesca. E cá para nós, esse período, você ainda estava na gestão. Tava. Né? Foi o primeiro carnaval. Eu estava na gestão. O Byron, só para deixar registrado, gente, ele deveria estar aqui conosco também, foi convidado. Mas, como todos sabem, né, esse programa está indo ao ar na primeira terça-feira pós a prévia, então ele ainda é envolvido, né, com o pós, né, após a organização, não conseguiu, quem sabe até em outra oportunidade. Eu queria saber mais ou menos como é organizar esse evento. Você escolhe banda, você escolhe... Como é a questão da organização? Quais são os seus papéis? Vocês dividem? Como dividem? Isso. Há uma divisão de tarefas, né? Existe uma captação de recursos. Essa parte da captação de recursos, eu trabalho a parte de estrutura, comigo. O Bairro fica na administração da bodega, da venda de material lá, da venda de souvenirs relacionados ao evento. Então aí é Bairro, né? Mas no final das contas, quando eu não consigo resolver uma coisa, eu digo, Bairro, vai lá, né? Tenta... Eu moro em Recife, né? Vai lá, Bairro, dá uma... Aí ele vai, resolve. Quando ele também precisa, que não dá para ele fazer, deixa, eu não consegui fazer isso, vai lá. Então, na verdade, é uma administração que é separada, mas se houver uma necessidade de separar das funções, né? Mas se houver uma necessidade de junção, de adequação, para resolver uma questão, aí a gente vai e resolve a bronca que o outro tá, mas para funcionar. E é gigantesco porque você precisa fazer algumas reuniões, né? Por exemplo, como é que vai funcionar a segurança, onde é que vai ser saída de emergência, onde é que vai ser entrada, então tudo isso existe uma planta que é feita, né? Uma planta arquitetônica, onde é que vai acontecer cada coisa, onde é que fica o palco, qual é o tamanho do palco, quantos metros ele fica da calçada, qual é a necessidade, por que aquela quantidade de metros, fluxo de pessoas, saída, entrada, então segurança, polícia, bombeiro, imprensa, né? Tudo isso é pensado. É tudo calculadozinho. Aí, claro, a gente não tem essa capacidade de organizar isso sozinho. Então, a entrada do poder público, inclusive, fornecendo palco, fornecendo estrutura para que o carnaval... Porque nós não temos essa grana, né? Aí é feita essas parcerias, tanto com o governo municipal como com o governo estadual, né?
Que eles mandam, o governo estadual geralmente manda uma atração, o governo municipal monta uma estrutura, aí o restante a gente vai completando. E essa questão do nome? Já chegou algum empresário querendo pegar a autorização? Porque vira um certo nome de sucesso. Marca, aí o cara quer replicar e fazer seu carnaval privado. Já surgiu propostas assim? Sim, surge sim. Mas essa não é a intenção dela, porque a sucata ela não surgiu com essa intenção de ser o que ela é hoje. Ela surgiu como uma forma de brincadeira entre amigos. Então a gente quer manter o mínimo possível essa essência da coisa de diversão, de encontro de amigos, do povo estar presente. E quando você privatiza, aí começam a se cobrar ingressos, aí não funciona. A gente tem um front que a gente cobra uma quantia para quem vai ficar lá, para ter a gente chama de área VIP, né? Mas o front é de frente ao palco. Exatamente porque a gente também tem um custo, né? A gente tem custo de segurança, a gente tem custo de pessoal que trabalha antes na montagem, a gente tem custo de gente que vai fazer captação de recursos, de viagem para ir captar recursos, de ir atrás de marcas. Então a gente tem um custo e esse custo precisa ser pago. Esse custo não entra pelo poder público, entra pela sucata. Aí a gente também precisa ter um recurso para bancar essa outra parte. Mas a festa deixar de ser popular, eu acho que seria um suicídio, sinceramente. E o sucata é o ano inteiro, né? Na realidade, passou sucata, o carnaval, o ponto ali está sempre uma organizando confraria. as amizades, atraindo, né? O sucata é o único bar que você é cliente e você abre a geladeira e pega a sua cerveja. E no final você vai dizer quanto cerveja tomou. Então é uma confraria mesmo, é uma junção de amigos, né? E claro, se aparecer alguém que queira, né, se aproveitar dessa forma de administração, aí os outros sucateiros já vão e avisam a Bário, já fica de olho, já conhece a figura. Né, não agiu certo e tal. Então a gente já começa. Aí as pessoas vão sentindo isso e vão se afastando. Por quê? Porque é uma confraria. Tem gente ali, tem pessoas ali que frequentam desde a década de 60. E que vão no domingo de manhã só tomar uma cervejinha para ir lá, para ver os amigos de outrora, né? Para encontrar baile, para falar de Pedrinho Sucata, para contar as histórias que eles conhecem de sucata. Sucata tem um histórico muito importante. Eu acho que deveria se fazer um documentário sobre isso, sabe? Expresso Filmes, aí já ficou a dica. Pode ser. A gente pode até conversar com ele. Porque eu acho que é merecido um Porque inclusive não foi permitido os drones, não é? Mas assim, caso numa situação dessa, que é algo para se preparar... porque geralmente o drone tem uma legislação já definida. Por exemplo, é complicado você subir vários... Imagina, cada meio de imprensa tem seu drone, vai subir. E se cai na cabeça de alguém? Porque dá interferência, já teve shows, inclusive num show de Luan Santana. Um drone caiu na cabeça de uma pessoa, então requer muita segurança e a Defesa Civil tem que proibir. Tem que fiscalizar bastante, porque o perigo pode ser grande. E tem que evitar, né? A obrigação dela é evitar esse risco. Então ela tem que proibir. Ótimo. Aí por isso que é. Vamos ver aí. E esse ano, como é que foi? Foram foi 2 anos, né? Foi. Então, aí a gente esperava essa... Apesar de ter vários polos, porque isso também... Como o sucata cresceu tanto que foi necessário se fazer outros polos, porque não tinha mais para onde o povo ir. Então o povo não entrava mais na João Condé. Não tinha mais como entrar na João Condé. E ficava nas ruas paralelas ali, próximo a João Condé, por trás e muitas vezes sem a animação. E sem animação nenhuma. Só porque não dava para chegar no local. Corretíssimo, Paulo. Então, quando você não chegava, aí o que é que se faz? Aí se cria outros polos menores, porque você também desafoga o sucata, permite que as pessoas também se divirtam. E ficaram no entorno, né? E ficou tudo próximo, bem organizado, né? bem vigiado, bem protegido, né? Com cuidado, com todo mundo. Mantendo um ambiente familiar. Mantendo um ambiente decente, minimamente decente. A sucata nunca teve problema, bicho. Sucata nunca teve. Sucata já é grande desde... Começou se agigantou mesmo desde 14. Né? Então, desde 14 que o sucata já tem... Início de 14 já tinha 6 mil pessoas, segundo a polícia, acompanhando o sucata. Hoje, não sei nem quanto é, 30 mil. 30 mil? 40, sei lá. Qual foi o último sucata que foi sem apoio nenhum da prefeitura? Rapaz, na verdade, nunca teve. Acho que nunca teve, não. A partir do momento que começou a ter, né? Sempre foi crescendo. Foi. Né? Eu acho sempre que foi assim. teve. Claro, está aumentando porque a sucata cresceu, né? Então o apoio aumenta. Mas
quando eu ainda estava na Fundação de Cultura, ainda no governo Zé Queiroz, a gente já dava apoio, já mandava a orquestra. Os primeiros que a gente fez no início dos anos 2000, não. Era os sucateiros mesmo que rateava, contratavam uma orquestra e ela ia no sábado, a gente começava de 2 da tarde até 5, 6 horas, a orquestra tocando e a gente lá, se divertindo, conversando, encontrando amigos e tal e tal. A partir do momento que ela começou a crescer, aí a gente já precisou fazer palco. Aí a gente não tinha grana para fazer palco. Aí a gente já precisou contratar uma orquestra com capacidade para... Então, aí tudo isso se transformou em parcerias, primeiramente com o governo municipal. E aí quando se tornou o que é hoje, a partir de 2014, 2015, aí sim, o governo do estado entrou também no circuito para sucata acontecer. Quais são as suas principais ideias nesse evento? Qual o seu dedo nessa questão? Você inventou alguma coisa? Porque tem a Rua do Mela Mela, tem algumas coisas... Sim, é. Foi tudo espontâneo do povo ou teve algumas coisas que os criadores quiseram implementar? Não, a gente comprava maisena. Então, é espontâneo, não deixa de ser, porque era o carnaval do Mela Mela, que era o carnaval de Caruaru, era o melá de batom, era o dar banho de água, não é isso, Paulo, lembra? Era? E a gente brincava dessa maneira. Então, o que ajudava a manter essa identidade, né, esse resgate do carnaval antigo. Isso, né? Que era exatamente assim, a gente ia pra os rua... Papangu, as fantasias. Com as fantasias, com batom para melar o outro, com talco, né? Com água para dar banho no outro. Então, isso era o carnaval de Caruaru. Então, a sucata em relação à maldade, a maldade sempre existiu, mas, sinceramente, eu não lembro de ter registro lá. Né? A gente também está querendo santificar o ambiente, não. Sendo sincero, que a maldade que eu estava lembrando agora era que, no passado, o pessoal pegava o carro, botava lama, né, com aquelas bombas, isso. E aí a gente no meio da rua, quando passava por a gente, jogava lama, entendeu? Ixi. Agora era gente do mal mesmo, ia embora e se fosse denunciado a polícia pegasse, dava problema. Mas em geral o que a sociedade fazia era brincar legal, tranquilo. Pilantra tem em todo lugar, então não tem o que fazer. Isso. Aí o sucata é isso, né? É essa tentativa de buscar aquele carnaval que existiu, que era o carnaval do sucata lá nos anos 60, 70, 80, né? Que isso se acabou porque o povo foi embora. Aí a gente vai para a semana pré e cai, sucata se agiganta, né? Mas é essa a intenção. Aí existiu, hoje existe muito menos porque alguns levam, uma multidão naquele tamanho não tem como. Então alguns levam, ainda tem lá, joga um talco, mela de batom, joga água com aquelas pistolinhas de água, mas tudo numa maneira bem decente. E nunca teve problema, a gente nunca teve problema sérios em sucata. Um probleminha aqui, um probleminha ali, sim, mas um problema grande, de grande confusão, nunca, porque esse é o espírito da sucata. Quem começou a frequentar, já começou a frequentar com esse espírito. Do mela-mela, da brincadeira. Aí permanece. E bem mais resumido, porque tem muita gente, não tem mais como você. Mas no começo a gente distribuía a maisena. Acho até que ela deveria patrocinar o sucata. Ideia boa, maisena. Pode entrar em contato que eles vão gostar. Me fala sobre a questão, você participou como diretor de cultura, me fala como é essa função, quais são as dificuldades que tem em fazer. Em 2009 a gente assume a diretoria, Rogério Menezes indica, a gente do Partido dos Trabalhadores e esse cargo ficou para o partido. E aí Rogério, como presidente do partido, perguntou se eu queria assumir. Eu trabalhava na educação do município, já estava fora da educação do município, no seguinte aspecto, porque eu sou professor de Química, então, como o município é retirado do município o ensino de segundo grau, né, o chamado ensino médio, aí eu fiquei sem função. Então eu ficava perambulando até ir para a Fundação de Cultura pela Secretaria de Educação. Assume em 2008, a gente assume com inexperiência, vai aprendendo as coisas, e aí vem as construções, né? As necessidades, a visão que a gente tinha de cultura, como é que a gente imaginava que deveria ocorrer as coisas. Então a gente vai tentando implementar uma identidade de administração da coisa pública, né? De entender que você é um servidor público, você vai servir ao público. Então você não tem que criar dificuldades nesse atendimento para o público, que é seu patrão, é ele que paga seu salário, né? Tem gente que não entende isso. Então, aí você tem que atender e tentar, da melhor forma possível,
né? Fazer com que o desejo daquele grupo, ou daquela pessoa, ou daquele artista, ele seja contemplado. Às vezes não da maneira mais correta ou na amplitude que ele queria, mas de alguma forma ele usufrua das políticas que são implementadas, dos eventos, né? E essa era a intenção da gente dentro da Fundação de Cultura. Como é que é organizar, participar do São João? Você chegou, como diretor de cultura, você pode selecionar artistas? Como é feita essa seleção? É pelo prefeito, indicação do prefeito, como é que é? Existem indicações, né? Na verdade, a gente senta e começa, principalmente os artistas locais. A diretoria de cultura, ela cria uma grade, ela conversa com esses artistas, ela cadastra esses artistas, ela cadastra os grupos. E aí eu estou falando do Trio Pé de Serra, dos Bois, de Laúça. Então a gente tem esse cadastro, tem esse... Como um mapeamento, né? Para saber onde atuar e para saber o que é que acontece num bairro. Que é muito importante você saber a manifestação cultural que tem naquele bairro para você incentivar ela, né? E de alguma forma o poder público chegar lá, conseguir fazer com que alguma coisa chegue, algum recurso, para que essa manifestação não se perca, para que as pessoas conheçam que isso é história, né? Que faz parte da história de Caruaru, aquela manifestação naquela localidade, né? As bandas de pífano. Então, tudo isso é um mapeamento e a gente precisa fazer com que as benesses da gestão pública, essas pessoas usufruam, esses grupos, essas manifestações artísticas, tenham participação direta nisso. Né? Tanto é que a gente faz a segunda conferência de cultura, a terceira conferência de cultura, né? A gente, Paulo acompanhou, principalmente a terceira, Paulo trabalhava com a gente, Paulo acompanhou isso de perto. Na verdade, eu consegui botar ele como a pessoa que seria o elo entre Fundação de Cultura e esses grupos culturais, né? Dentro do Conselho de Cultura, criou-se um Conselho de Cultura, criou-se um Fundo de Cultura, para exatamente, porque isso é política permanente, né? Isso é política de Estado. A política de governo é indicar quem vai tocar no São João, isso é governo, né? Vai ter. Mas a política de Estado é a política que cria a possibilidade de todo mundo, né? Mecanismo, através de leis, através de resoluções, que todas as manifestações participem também da discussão. Deixa as decisões mais perenes, né? Algo que tem uma parte da mais decisão que fica com o poder público, mas tem uma parte da decisão que vai para o Conselho de Cultura, e o Conselho, quando decide, leva para a gente, e a gente só faz colocar aquilo que foi decidido em funcionamento. Como é que funciona essa questão do fundo de cultura? Foi criado? Como é que é? Foi criado o fundo, mas aí já era a gestão de Lúcio Almena, quando criou o fundo. Não é isso, Paulo? O fundo veio criar, pasmem, foi ser criado agora na gestão de Rodrigo, e isso inclusive por decisão dele mesmo, né? Bom saber já disso. Foi o segundo semestre, né? Eu acho que setembro, outubro, já finalzinho do ano. Porque naquele período de Lúcio Almena, até no seguinte, eles por 2 vezes chegaram a encaminhar o fundo como um projeto de lei, né, para a Câmara, mas havia ajustes a ser feito, aí era devolvido. Passava-se mais 1 ano ou 2, foi de novo dentro dessa gestão de Raquel e novamente foi devolvido. E aí com ele corrigiu o que precisava corrigir, né? Isso é um mérito dele, e foi, enfim, foi efetivado, virou lei. O plano de trabalho e o fundo foi na gestão de Raquel. Isso. Mas, como é um trabalho em sequência, eu sei que você lembra disso, naquele período, além do sistema, da implantação do sistema, além do fundo, além do Conselho de Cultura, né, no formato novo, a gente teve reuniões, inclusive com Toninho e outros membros do governo, né, intersetorial, preparando já o plano de trabalho e preparando o fundo. Né? Até o plano de trabalho chegou a ficar pronto, né? A ouvida que era feita da sociedade civil, a gente sistematizou, agora faltava finalizar, digamos, e digamos, vir a lei. Aí sim, tanto o plano de trabalho como o fundo, na gestão aliás, o plano de trabalho na gestão de Raquel e o fundo na gestão de Rodrigo foi implementado. Mas mesmo assim, naquele período ficou encaminhado, né?
É que a gente fez o processo de encaminhamento, né? A gente começou a construir, né, o sistema em Caruaru. Na época era o Alexei. Era Alexei que deu muito apoio. E a gente andou um bocado. E Paulo aí, com a questão do fundo mesmo, aí já era acompanhamento de Paulo, porque em 2017, final de 2017, eu deixo a Fundação de Cultura e vou fazer outra coisa na vida. Mas eu saí antes de Vossa Excelência, viu? Na realidade, eu fiquei acompanhando foi todo o processo, mesmo agora estando como sociedade civil, porque, graças a Deus, assim, o caminho aberto por você, né, a confiança que você teve no meu trabalho, confiança sua e do Alexei, realmente é algo assim que marcou muito a minha vida. E eu creio também que de alguma forma ajudou nesse processo. Aí mesmo eu estando já como sociedade civil, o vínculo foi tão forte que eu permaneci fazendo, digamos, esse acompanhamento com o pessoal. Porque não tinha como tu se afastar, Paulo, por conta do que tu já vinha fazendo, né? Da construção, todo esse processo de construção que você já vinha fazendo dentro do poder público, dentro da máquina pública. E quando você sai da Fundação de Cultura, você não tinha como se afastar, porque todo mundo precisava das informações que você tinha, de tudo aquilo que você tinha guardado, sistematizado, mostrado, que várias vezes a gente sentava em reuniões, eu e você, e muitas vezes eu, você e Alexei, para a gente destrinchar as coisas. Quando tinha algum problema, se ele trazia, aí a gente subia, falava com o presidente da fundação, que era André Alexei, e destrinchava isso aí, né? Lúcio Almena também destrinchou um bocado de coisa necessária no período quando você saiu. Mas ele destrinchou, ele ajudou, né? Léo acompanhava, Léo Salazar acompanhava as reuniões. Essa é a finalidade maior, né, desse jeito de trabalhar implantado, né, pelo governo federal a partir de Lula, né, que é a questão dos fóruns, das conferências, né, de democratizar as decisões, de fazer o povo participar das decisões, e essas decisões, inclusive, vai para uma instância estadual, depois para uma instância nacional e vira lei, né, que são as conferências. Isso. E aí surgiu esse sistema como o SUS, no campo da saúde, surgiu também no campo da cultura, e essa construção foi feita e é feita com essa finalidade, que você viu aí que a gente falou na gestão de Tony Gel, falou na gestão de Queiroz, falou na gestão de Raquel, com a presença, com a participação de vários presidentes da fundação, né? Passou lá Lúcio Almena, passou o Fúvio ou a Maria Alves, né? Quando esteve de fato como presidente, Fúvio quase assume, mas depois ficou como vice. Posteriormente, o Rubem Júnior. Mas, assim, essa é a intenção, né, desse estilo de trabalhar, que é você não dar o mérito a uma gestão e nem possibilitar que, quando entre, desmanche. Isso. Né? Você faz um plano de trabalho para 10 anos e esse plano é revisado e você consegue ver ao longo de 8, 10, 15, 20 anos, às vezes retrocesso e às vezes avanço, mas cada gestão dando a sua contribuição. É verdade. Vamos falar mais sobre você. Eu quero saber mais sobre você. Como é que surgiu a química na sua vida? Rapaz, é o seguinte, eu quando tinha por volta de, acho que 14 anos, 13, 14 anos, era normal a gente, nessa idade da geração, nossa geração, a minha de Paulo, a gente trabalhar muito novo. Então, com 11 anos de idade, a gente já estava na vida trabalhando, estudava, mas trabalhava, até porque a gente não veio de classe abastada, né? A gente era periférico, eu morava na Vila Kennedy, eu nasci na Vila Kennedy, na rua E5. Então, aí a gente trabalhava muito jovem, trabalhava e estudava. Com 11 anos de idade eu trabalhava na feira da Sulanca e trabalhava na feira grande do sábado, que era ali na 15 de novembro. O banco do rapaz que eu trabalhava para ele era de frente às casas pernambucanas, que hoje é uma livraria, né? Então, aí com 14 anos, quando eu começo a fazer o segundo grau, meu tio, ele é Luiz de Castro, ele é bioquímico, ele é farmacêutico, formado em farmácia. Então ele é analista bioquímico. Aí ele tinha um laboratório, né, óbvio, de bioquímica, os exames, né, exames laboratoriais, e eu fui trabalhar com ele. E aí eu começo a ter relação direta com a química, ver as reações, né, as dosagens. Então aí aquilo foi me apaixonando sem eu perceber. Eu não percebi que eu estava apaixonado pela química, né, que ela tinha me fisgado. Eu vim perceber isso quando eu fui fazer a opção para o vestibular, que eu comecei fazendo fisioterapia, mas não tinha nada a ver comigo. Aí eu migrei para a química, aí sim, aí eu me encontrei. Aí eu
me adequei. Né? E eu não sou, eu dava aula de química pela falta de profissionais licenciados na área. Eu vim fazer licenciatura já em, acho que 2010. Eu fiz bacharelado em química. E a licenciatura eu fiz por uma questão que era necessário, que criou-se a lei, acho que ainda no governo Lula, estipulou-se a lei de que você teria que ter magistério para poder não ter redução no seu salário. Aí eu fui fazer a licenciatura. Aí fiz licenciatura em biologia. Eu sou bacharel em química e licenciado em biologia. Mas como a licenciatura, você tem licenciatura, vale para qualquer área, aí não deu problema. Mas eu continuei dando aula de química até hoje. É isso, a paixão da química vem por aí. Qual a diferença de bacharel para licenciatura? Então, o licenciado, ele vai estudar, né, uma forma de ensinar a química. Então, ele é um professor de química, ele vai se formar e vai ser professor de química. Né? Habilitado para dar aula. E o bacharel não, ele vai trabalhar com pesquisa, com indústria, Esse é o bacharelado. Ele não tem a licenciatura, ou seja, ele não tem as cadeiras pedagógicas, ele não paga as cadeiras pedagógicas. Entendeu? E o licenciado, ele paga todas as cadeiras pedagógicas. E essa paixão por biologia? Porque para fazer licenciatura tem que ter, de biologia tem que ter algum tipo de paixão. Biologia e química são muito próximos, né? Principalmente a química orgânica. Então a química orgânica ela trata muito da coisa biológica, né? Das reações orgânicas que está no teu organismo, de como é que acontece o metabolismo, por que é que as pessoas têm determinados problemas, outros não. Então tudo isso está relacionado à química e à biologia, né? Que a gente chama de bioquímica, que é a junção. Então são muito próximos. Muitas cadeiras da... Por que biologia? Porque eu teria que voltar para a universidade, para eu ir para Recife. Por quê? Porque não tinha em química. Então eu teria que fazer alguma coisa aqui próximo, porque eu já dava aula, que me desse a licenciatura, mas que também não se distanciasse da química. Então, biologia. Não estranha a pergunta, viu? Você lembra o nome do canal? O canal que você iniciou química, fazendo aula? Química Todo Dia. Canal do YouTube. Poder colocar aí para o pessoal conhecer. Isso. Porque ficou muito interessante, para quem não conhecia ainda, como achar, para quem gosta, tudo bem. Mas para quem tem dificuldade, como achar química fácil e como achar química atraente, né? Achar algo interessante para aprender. É o nome do canal, né? Química Todo Dia. Porque tem ciência todo pronto, dia. Aí. Então, é impressionante. Se quiser se inscrever, se inscreva. Já tô vendo. Eu estou inscrito, mas você ainda não. Você que está em casa, Química Todo Dia. Acabei de me inscrever. Então, é uma coisa bem amadora, Paulo, porque a intenção era na pandemia também, que eu gravei algumas aulas na pandemia e distribuí para algumas escolas, né, alguns professores que tinham exatamente... Sim, também teve isso, né? Porque tinha necessidade, sabe? Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer esse canal, porque além de lá, de coisa, de ajudar dessa forma, de contribuir com quem estava sem ter aula presencial, né? Aí eu criei o canal, mas assim, é bem amador, eu gravo com celular, né, num local lá na minha casa mesmo. Você tem aula de química com ele? Tinha. Outras matérias? Era química. Como era? Fora o ensino da vida, né, que você disse. Era muito bom, porque eu sempre tive dificuldade em química, porque era uma coisa que eu achava muito difícil. Mas com o jeito de já ir falar, a pessoa entendia. A pessoa entendia, né? Entendia e dava pra fazer a prova direitinho. Pronto. Eu fico curioso em relação à experiência, a projeto, né? Durante esse período, você chegou a criar alguma coisa, desenvolver algum projeto, alguma... Paulo, eu escrevi mais um livro, né? Terminei o segundo de poesia na pandemia. A gente vai falar sobre isso também, tá na sequência, né? Que não deixa de a ser história do armário é um livro, rapaz. Que tem. Então, escrevi uma peça para teatro também, né? Escrevi algumas músicas. Mas esse livro, o Armário, ele na realidade nasceu de um projeto de teatro. Não é isso? Com Marcos Mercury, que é dançarino, artista de rua, artista de circo, artista de teatro. O Marquinhos é multifacetado. Que deu no primeiro livro, né? Isso. Aí foi o seguinte. Então, como ele chegou lá em casa e disse, eu queria
eu queria dançar uns poemas que tu faz aí e tal. Eu disse, que negócio louco, né? Dançar o poema. Mas eu entendi porque ele usava a interpretação da poesia tendo o corpo como referência. Então, tinha uma música ao vivo, né? Aí a gente eu comecei a escrever exatamente para teatro, aí já pensando, arquitetando a coisa para teatro, que era exatamente isso, era usar a dança, que ele usou a dança, ele foi ousado. A expressão corporal. A expressão corporal para representar o que estava sendo dito pela palavra, né? O que estava sendo expressado pelo poema. E juntou-se isso à música. Mas nem toda. A música era ao vivo também, né? Era Marconiel, era um bocado de gente que. Eu não sei se Valdir Santos, aí eu não me lembro, mas faz tempo que só. Mas a gente fez isso, né? Música ao vivo, dança e poesia. A poesia ela fazia o link das coisas, ela juntava essa dança e música. E teve coisa que ele fez que ele não usou a música, ele usou só o corpo mesmo e o silêncio, né? E a palavra e o corpo como referência poética. A próxima cena, então, foi organizar isso no livro. Aí eu já estava organizando, só que o nome Armário surge de um poema que eu já tinha com esse nome, né? Que é uma brincadeira, na verdade, com a palavra e com as facetas que ela tem. Então, por que armário, né? Porque armário guarda alguma coisa. A palavra armário surge de guardar a arma, né? Então o armário é onde você guardava a arma. Depois armário ficou onde você guarda alguma coisa. E os armários? Quantos armários tu tem? Nós temos uma infinidade de armários, né? A gente tem um armário que a gente guarda no juízo, a gente tem a lembrança que não deixa de ser um armário, né? A gente tem as angústias, a gente tem as meias, os sapatos, os livros, o que você escreve, o que você nunca mostrou, o que você pensa, quais são os seus sofrimentos, suas alegrias. Tudo isso está no armário. Tudo isso tem uma relação com o armário. Então eu pego a palavra armário e vou tirar dela outras palavras, como arma, rio, raro, rima, ramo, orar, morar, mar. Até o mar a gente guarda no armário, tá vendo? Então tudo isso são palavras que compõem a palavra armário. Então veja quantos significados, quantas significâncias, quantas possibilidades de entendimento da palavra armário existe a partir... Como é que você vai olhar para um armário e enxergar um rio? Mas existe a palavra rio dentro da palavra armário, né? Você manejando as letras, você vai encontrar essa palavra. Então você pode guardar um rio no armário. Ou seja, a palavra armário guarda o rio, como guarda o mar, como guarda o amor. Então, esses são os armários, os mini armários dentro do armário maior. Aí, a partir daí, eu trabalhei tanto na peça como no livro. O livro trata também dessa coisa de trabalhar a palavra e ir encontrando os armários que a gente usa, não usa, guarda, não guarda, né? Abre, tira o mofo, não tira, né? E o poema desocupa para ocupar com determinadas com outras coisas. E o poema inicial é um poema chamado Armário, que vai tratar exatamente disso, vai mostrar. Mas lembra dele ainda não? Não. Mas é bom ele já ir se preparando, né? Porque como poeta a gente vai querer pelo menos ouvir uns versos ou um desses poemas que Como é que começou a escrita? Você começou mais ou menos com muito novo. Muito novo. Por quê? Porque meu avô era camelô, né? Vendia coisas nas feiras, nas ruas. José Verônico Barbosa, José Amadeu, como era conhecido. Ele era apologista da cultura popular, principalmente do repente, do cordel. Então, na casa dele, eu encontrei muitos cordelistas, como Chico Salles Areda, que é uma referência no cordel. Ele ia para a feira com meu avô, que meu avô tinha um carro, e para eles dividirem os custos, quando eles iam fazer feira em outras cidades, aí se juntava 3, 4, dividiam o combustível, iam para a feira, cada um vendia sua mercadoria, quem ia cordel vendia cordel, quem ia tocar repente tocava o seu repente, arrecadava o dinheiro, no final rateava os custos do combustível, do transporte e voltavam para casa. Então eu convivi com esse povo, eu convivi com Chico Salles Areda, que para mim é uma grande referência. Eu convivi com o pai de Ivanildo Villanova, acho que é Faustino Villanova, ele andava com meu avô, né? Com o Zé Vicente da Paraíba, né? Então essas pessoas elas estiveram na casa do meu avô e eu via eles lá conversando, fazendo cordel, recitando. Então eu fui emprenhando por aí, eu fui emprenhado por essa forma de vida que existia lá na casa do meu avô, principalmente nos finais de semana. Meu pai, aí também tem a influência, meu pai sempre foi músico,
né, desde jovem. E lá em casa aí já na minha casa mesmo, era um local de encontro de pessoas que gostavam de música, de tomar sua cerveja. Então lá em casa sempre teve essa coisa da música. Então aí eu começo a ter contato com Paulinho da Viola, que meu pai gostava, com Chico Buarque de Holanda, com Caetano Veloso, né, com Ney Matogrosso, com Secos e Molhados. Então essa gama de coisas foi me formando. E a aproximação com a cultura em diversos momentos, assim eu imagino, fez você também se aproximar de outros letristas aqui de Pernambuco, né? Que alguns desses você ia buscando inspiração e aprendizado pelas obras, mas teve outros que você conheceu pessoalmente e fez amizade, né? Sim, sim. Inclusive, a Lula Queiroga é quem faz o prefácio do livro, meu amigo. Hoje somos bem mais próximos. Na época a gente se conhecia, mas não era... Com essa coisa do livro, a gente se aproximou muito, trocamos várias ideias de mundo, com Chico Sá, jornalista, que faz um comentário também no livro, meu amigo também, a gente hoje se encontra. Quando ele esteve aí lançando, ele lançou o livro, né? E aí em Recife, foi a última vez que a gente se encontrou, mas foi um encontro extremamente prazeroso, porque é uma figura extremamente inteligente, né? E o lançamento do seu foi em Recife, né? Do Armário. Teve primeiro o lançamento, lá. Primeiro lá, por conta da questão da editora, né? A editora exigiu que fosse feito o primeiro lá e tal, porque tem toda uma questão de contrato que você faz com editoras e tal, mas tudo bem. Então a gente fez o primeiro lá, aí os amigos foram conhecidos, na verdade estava tendo uma exposição, uma vernissagem de artes plásticas, e eu fazia parte de um grupo chamado Grupo 40, que era um grupo que reunia tanto poetas, fotógrafos, artistas plásticos em geral, né? Pintor, escultor. Aí esse grupo, que tinha gente daqui, tinha gente da Itália, tinha um pessoal que veio da Itália fazer a exposição, foi ali no casarão da Toyolex, na Rui Barbosa, lá em Recife. Então se procurar aí vocês vão encontrar. Então essa exposição aconteceu lá com muita gente. E o segundo livro está em preparação? O segundo está pronto. Tá pronto. Pronto, mas não impresso. Não, ainda não. Porque eu ainda estou conversando com a editora, que esse segundo é subtração. É armário, subtração. O terceiro eu já comecei, né? Já está bem adiantado. Como eu terminei o segundo, o terceiro. Agora vai se dedicar. Que o terceiro é vícios. Então, armário, subtração e agora vem vícios. Subtração já está pronto, eu estou só nos detalhes com a editora para ver como é que a gente vai fazer desse segundo livro. Geralmente foi pensado... Como é que você separa a questão dos poemas? Você foi coletando... esse daqui tem relação com esse tema, armário, subtração, ou foi espontâneo? Teve algumas coisas que foram criadas pro armário, por exemplo. Então, e teve coisas que eu peguei que já existiam, que eu já tinha escrito, que eu já tinha, e que eu coloquei no armário porque cabia. Estava dentro da ideia do que eu pensava sobre armário. Aí já existiam, como O Olho Bichado. O Olho Bichado é um poema da década de 90 ainda. Um olho bichado tem sua epiderme cinza, são lágrimas incultas, gotas, só gotas. Gravita na outra piscina do olho um óleo gorduroso para escorregar mais gotas. Como o olho se vê? O que embaça o olho é o que ele não lê, o olho não se lê, o olho não fecha a pálpebra. O olho alfabetiza o cérebro com imagens. O preto para o olho é falta de luz. Ele não vê conceitos, defeitos nem pré-algo. O olho é algo vendo algo. Lago que guarda sol, arda sol, dá sol ao cérebro. O olho rodopia e basta. Aí esse poema está em armário. Legal, né? Esse está em armário, mas ele não foi feito para armário, ele já existia. Mas ele se encaixa, porque o olho também é um armário. Ele alfabetiza o cérebro com imagens. Então ele não deixa de ser um armário que capta, que guarda, que leva. Aí ele encaixa. Aí ele entrou. Subtração não. A subtração já foi uma coisa criada para subtração. Tudo. A gente, quando enche esse copo com água, a gente subtrai o ar. Então, a vida da gente está muito relacionada com as subtrações. Né? Cada dia que você acorda, você subtraiu um dia de vida. Você tem mais um dia para ver, mas já subtraiu um. Então, essa questão da subtração ela é cotidiana, ela está sempre presente. A gente não observa isso, né? Mas a gente vai envelhecendo. Né? O oxigênio que nos mantém vivo, né? Que é necessário para que a gente viva, é quem nos faz envelhecer. É quem nos oxida, né? Falando quimicamente.
Então, aí eu comecei a tratar desse modo aí a subtração e construir poemas, aí sim já relacionado com, pelo menos com uma ideia de subtração. Mas aí fica fácil, porque quase tudo que você fala tem subtração, né? O tempo é uma subtração do próprio tempo. É fato. Já podemos ir para a próxima? Pode. Você tá. Não, é um tempo muito breve que até não é justo fazer um juízo de valor, um julgamento assim, querer fazer mais acertado. Como o Vitinho teve aqui, na edição anterior, até disse que para fazer uma avaliação de uma gestão era pelo menos 100 dias, né? E a próxima questão é essa, né? Como você vê a gestão... Eu queria um tema antes. Eu queria puxar um tema antes de puxar para esse de pra política. e... Lançou ultimamente o ChatGPT. Você já ouviu falar? Não. É uma inteligência artificial que você coloca comandos e ela assombrei escreve. quando vi, viu? Fiquei Ela assustado. escreve, literalmente. Se você colocar, eu quero um poema sobre o olho. Certo. Ela vai escrever um poema. Qual a sua... Como é que você pensa uma máquina fazendo um poema? Qual é, na sua visão, a inteligência artificial? Uma coisa séria se pensar. Eu nunca pensei porque eu nem sabia que isso estava... Né? Então tu tá me pegando de surpresa. A gente faz gravações, né? É. E aí eu só, vamos gravar o que agora? Senão vamos gravar sobre tal tema. Aí eu disse, tá certo, peraí que eu vou ver como é que eu faço aqui. E a gente, bora, eu disse, não, Paulo, eu vou... Aí foi pro computador, já fez o texto pronto. Preciso de um texto sobre fábrica. O bom que dá uma ideia geral e você pode... Eu uso como um guia. Pego Isso. aqui não Ctrl+C, e Ctrl+V, refaço que aí também é demais. e melhoro para o que eu quero fazer. Mas é uma boa base, porque às vezes Mas você é recente, saiu ano passado. No finalzinho, aí já lançaram o modelo Plus, que eu tô ansioso para... Porque você tem como pagar e utilizar de melhor forma. Eu fiquei... Caramba. E o Fantástico, quando fez a matéria sobre isso, eu fiquei ainda mais assustado do que o que eu já tinha visto ele fazer comigo. Porque o Fantástico fez assim, ele pegou o compositor, não lembro agora mais quem era o compositor, mas compositor de renome nacional, e disse, olha, por exemplo, quero uma canção sobre perdão com Gonzaguinha, né? Composição de Gonzaguinha. Aí ele vai puxar ali quem era Gonzaguinha, né, a linha de Gonzaguinha, o estilo de Gonzaguinha, e ele cria uma música nova de Gonzaguinha com aquele tema. Não, e tem outras empresas que eu acho interessante, que eles estão querendo pegar todas as memórias, vamos dizer, de um Steve Jobs, ou de pessoas, Sócrates, vai pegar, colocar numa inteligência artificial, e como você pudesse conversar com aquela pessoa. Imagina, Sócrates vivo, diante do mundo que a gente vive. Entendi. Como ele é... Onde é que nós vai parar, compadre? Já tem voz, já tem inteligência artificial para imitar voz, tem o Deepface, que é você colocar o rosto de outra pessoa. Tem um metaverso. Não, o metaverso eu ainda acho que não vai para frente. Não agora. Que é uma invenção que não se é porque completa. É muito dinheiro. E o que eu acho mais provável é realidade virtual aumentada. Que é, por exemplo, você vai clicar aqui e vai surgir uma tela que você pode interagir. Aí vai surgir um corpo humano. Vamos dizer, eu sou um médico. Vou fazer uma cirurgia. Eu abro aqui, vejo, fiz uma tomografia de um paciente, aí eu vejo exatamente aonde eu vou passar... Espetacular. A veia, tudo. Aí eu fico aí, caramba. Metaverso, por enquanto, é ficção. É porque falta muito dinheiro. Apesar que Marquinhos Zuckerberg só tá torrando 10 bi por mês é coisa de quem tem dinheiro. Porque eu não sei nem... Não tem pra como... Eu acho o seguinte, eu acho que a tecnologia, você tem que usufruir da tecnologia. A tecnologia, ela é um caminho para facilitar a tua vida. Eu sou contra o não uso da tecnologia dentro da sala de aula. Pelo contrário, eu acho que todo mundo era para estar com o celular na sala de aula, não era para estar escondido. Até porque quando eu perguntasse alguma coisa de química e alguém tivesse uma dúvida, eu dizia, vê aí, digita. Né? O cara vai lá, digita e tal. Então, como é que você vai aproveitar essa tecnologia é o desafio. Ela em si, ela sozinha, ela não vai ser nada. Não adianta ter essa tecnologia do metaverso e você e ninguém usar. Então, tem que ser, né, usada. Aí ela passa a ter uma função. Ela vem para somar. Isso. Né? Aí é um somatório. A questão da poesia,
Aí tem uma questão que se leva ao sentimento. A poesia ela não só é a frieza da escrita. Ela tem uma coisa que permeia ela. A combinação da rima, né? Isso. Às vezes a rima, a musicalidade do verso, né? Tudo isso são preâmbulos. Por exemplo, eu só deixo de mexer no poema se eu publicar. Porque se eu não publicar, se eu ler o olho, esse que eu restei agora, se eu não tivesse publicado, eu mexeria nele. Hoje eu já botaria, ou acrescentaria, ou tiraria, ou trocaria palavras, mas eu já não faria ele dessa forma, porque existe essa dinâmica, né, no meu ver, da própria poesia, de querer ampliar o que está sendo dito, de querer ir mais além do que aquilo que já foi dito. Então você vai encontrando palavras que ela pode ir ampliando esse leque de informações que o próprio poema tem. Dificilmente a inteligência artificial vai conseguir, né, fazer isso. Não acho que seja provável, porque ela não tem essa relação de sentimento. Ela tem a relação de cumprir aquela função. Aquilo que foi designado para ela, ela vai lá, cumpre tal, friamente você vai ler. Agora, você depois, quando estiver lendo o que ela escreveu, você pode mexer. Não gostei disso, essa palavra aqui ficou feia. Aí você vai lá e arruma a palavra, né? Aí essa é a diferença. É o sentimento que você vai colocar no que você está dizendo, está escrevendo. Então elas não vão chegar nesse nível. Agora, negar a tecnologia de jeito nenhum. Eu sou defensor, acho que a gente tem que evoluir. Ciência está aí, é para isso mesmo. A gente tem. Agora, como é que a gente vai usar isso? Às vezes usa para o bem, às vezes usa para o mal. Eu ainda acho, na minha opinião, ainda acho que a inteligência artificial vai ter sentimentos. Não como da gente, mas algo similar. Que eu acho que daqui a vamos colocar 20 anos, vai ter um robô, alguma inteligência artificial que vai escrever cartas de amor. Você vai botar lá, escreva uma carta de amor para minha mulher. Aí ela vai com todo. Mas eu entendo, mas o que eu estou querendo dizer, eu estou indo mais para dentro. Eu estou querendo dizer o seguinte: ela não terá o sentimento. Ela pode escrever a carta. Ela pode combinar, que é o que a gente combina versos, coisas, né? Combinar, amor, deixar tudo arrumadinho. Flor, meu amor, você foi lindo ver você dormindo e tal. Ela pode escrever isso, mas o sentimento não vai existir nela. Talvez o objeto desse amor, né, talvez a pessoa que receber... Tem que haver a relação. Eu tenho que me relacionar com a amizade, é um sentimento, né? Mas eu preciso estar conversando com o Paulo, a gente sentar, tomar uma cerveja, conversar besteira, dar risada e ver Ivan Lins e se emocionar com os meninos de São Caetano, chorar vendo aquela cena linda. Foi uma peça que ele aprontou comigo. Ele tirou de lá do trabalho e disse: vamos ali comigo. Eu disse: ali aonde? Isso é pertinho. Finalzinho do expediente. Ali aonde? Eu disse: não, rapaz, é aqui. No instante a gente vai e volta. Eu disse: bom, tá certo. E eu não sabia o que era. A gente rodou. Foi o momento que eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan Lins pessoalmente, numa tarde muito gostosa, né, com as crianças e a gente cantando lá a Bandeira do Divino. Eu chorei, que só me emocionei. Eu também. Aí a emoção, né? E essa questão que ele fala, eu me lembrei de outro exemplo agora, né? Eu pegar um bilhete dele, né, que eu fiz, e aí mostrar para você e dizer: ó, isso aqui foi Deja que mandou para tu. Aí você lê e diz: rapaz, eu conheço o Deja. Acho que ele não fez isso aqui não. Né? Tem isso também. Porque você pode até fazer a coisa arrumadinha, tentar copiar a letra ou botar as ideias. Não tira o valor da poesia, como eu disse, vai rimar amor com flor, tal, tudo bem. Mas talvez o objeto do amor, né, ou seja, a finalidade, a menina quando vai pegar aquilo ali, ela vai sentir que tem alguma coisa ali que não é ela, né, ou não tem a ver com eles, dependendo da vivência e da intimidade que tiverem. Né? Agora eu vou puxar... É porque tem o seguinte, é porque tem o seguinte, existe a palavra no seu estado conotativo, ou seja, o que está lá no dicionário, os significados que ela tem, e existe a palavra quando ela vai para o estado poético. Então a palavra ela tem duas dinâmicas, ela tem duas funções, ela tem, no mínimo, né? Ela tem duas vertentes de se adequar a um texto. Então, a palavra no dicionário é a palavra no dicionário. Quando eu tiro a palavra do dicionário e coloco ela num poema, ela vai ganhar outros significados. Por exemplo, o olho, o que é o olho? Se você for lá, vai ter a definição de olho no dicionário. O olho é um órgão que enxerga, que tem isso, tem aquilo, que metaboliza algumas substâncias. Pronto, tá lá. Isso é o olho. Mas quando eu digo o olho bichado tem sua epiderme cinza, o olho cego, né? O olho bichado é o olho doente, o olho cego tem sua epiderme cinza. Aí eu tô colocando o olho já em outra dimensão. Eu tô falando de outra coisa que não é o olho, aquela coisa só
aquele órgão. O globo ocular. Aquele globo ocular, aquele órgão que vai ter aquela função. Ele agora, além daquela função, ele adquiriu. Então ele aí está no estado poético. A palavra olho foi para o estado poético. E puxando para um pouquinho mais além, vou perguntar logo para os dois. Se houvesse a possibilidade de transferir sua consciência para uma inteligência artificial para perpetuar um pouco mais sua vida, vocês fariam ou preferiam permanecer no corpo de vocês? Isso tem a ver com questão religiosa, né? Isso tem a ver com religiosidade. Isso afeta vai para vários pontos de vista. Eu, como materialista, eu acho que é legal, né? Não sei como era que a minha consciência ia se relacionar com um novo órgão, um novo corpo, um novo espaço que ela ia ocupar. Porque se eu vou levar tudo que eu tenho, porque tudo está no cérebro, né? Então tudo que eu quando num acidente perco uma mão, eu vou ter problemas psicológicos, né? Porque eu estou sem aquele órgão, então eu vou ter que fazer, até me adequar àquilo ali, aquela falta, eu passo um tempo. Então quando eu também me transfiro para outra matéria, materializar em outra forma, né? Meu pensamento em outro, isso não sei como era que meu pensamento nesse outro corpo ia se comportar, se ia estar legal, se o juiz ia funcionar bem. Tem essas coisas, né? A questão religiosa, sim, aí tem o corpo como o local da alma, né? Apesar de que a alma é uma coisa que existe a partir da palavra. É uma doideira isso, né? Surgiu como? A alma surgiu... A palavra alma é quem dá origem à alma, né? Se não existisse a palavra alma, então... Aí tem uma discussão, né? Séria. As coisas dão origem à palavra... Alma é sentimento, alma e espírito são as mesmas coisas, ou elas são separadas? Ou a palavra é quem dá origem às coisas. Pra mim, alma e espírito era a mesma coisa. Eu não tinha Sim, pode ser. Porque depende da visão da pessoa. Isso, pode ser. Eu estou falando alma como aquele... Gasparzinho, sabe? Gasparzinho. Como Hortinho tem uma que eu acho genial, que ele fala da alma. A alma desnutrida, a alma sozinha. Se lembrar, fala fedia. na câmera. Roubaram o pano da alma. Gasparzinho, sem aquele pano, ele some. Né? Então, roubaram o pano da alma, então destruíram a alma. Roubaram o pano da alma, deixaram a alma nua, triste, sozinha, serena, vagando à toa na rua. A alma subnutrida, não tinha forças para nada, estendia as mãos e pedia, e ninguém a alimentava. A alma chorava tanto, chorava. Ficou lavada de lágrimas, perdeu o gosto da vida, ficou amargurada. Hortinho. Cara, muito bom, gostei. Agora você pode manter. Foi lançado uma série na Netflix, salvo engano, é lançada agora, recentemente. Foi a nova temporada que chama-se Cara a Cara. Deu tempo até eu dar uma filadinha aqui, se você quiser puxar. Série na Netflix, Cara a Cara. É a história de um cara que está arrasado, está triste, decepcionado com quem ele é, né? Desgostoso com a vida, nada que ele faz dá certo, então ele já não vê perspectiva nenhuma de viver, de felicidade, de nada. E aí busca alternativa de mudança. E é oferecido a ele, pronto, tá aí. Só saiu a primeira temporada. Netflix pode pagar a indicação que a gente está aceitando. E aí ele procura o tratamento e é oferecido. Ele diz, olha, não se preocupe não, a gente tem como reprogramar você totalmente. A gente faz um processo cirúrgico e quando você despertar, você é uma nova pessoa em todos os sentidos. E dá certo. Né? Ele deita lá, eles fazem o procedimento. Vou dar spoiler? Não, eu vou contar. Não. Vou contar só o que o trailer mostra. Certo. Né? Aí porque isso está no trailer, aí ele adormece lá e fazem o processo. Quando ele acorda, de fato, é o mesmo, né? A mesma fisionomia, tudo, e tudo diferente. Tudo que ele fazia de errado, com falha, os vícios, não, tudo é diferente. Ele agora é uma pessoa otimista, correta, fala sincero, trata a família direitinho, tá? Tudo nele é certinho. E outra, sem falha, tudo é certo. Até que um dia ele dá de cara consigo mesmo. E ele se espanta, né? Aí agora. Aí no trailer mostra que o que é que acontece? Na realidade eles fazem um clone da pessoa e o ser verdadeiro eles enterram.
E aí o clone, que é fabricado para dar certo, né, como ele disse aí, essas linguagens, então ele vai dar certo, mas por algum erro de procedimento cirúrgico, né, do processo, aí ele retorna de lá do túmulo, né, ele levanta e aí tem a vida até que chega o momento dos dois se encontrarem. E aí como é que fica lidar com os dois cara a cara? Né? A partir desse momento que ele se vê no outro e o outro diz, olha, eu sou você, você sou eu, como é que... Né? Aí vai trazer de volta aquele ser que tem que lidar com suas falhas e suas limitações, ou vai prevalecer agora o perfeito? Eu já comecei a assistir, mas como eu não devo dar... Eu acho que a arte ela sempre é provocativa, né? Existe a arte e o entretenimento. O entretenimento, as pessoas vão se divertir. A finalidade é essa mesmo. Né? Agora, a arte, não existe o compromisso de aprofundar. Isso. A arte ela vai se aprofundar. Então, o cinema, a música, a poesia, a literatura, seja lá o que for, artes plásticas, ela tem. Picasso, quando pintou Guernica, ele não pintou Guernica porque ele disse: esse quadro aqui eu vou vender por 70 milhões quando eu estiver perto de Manoel. Ele pintou Guernica porque ele achava a necessidade de fazer uma crítica à Guerra Civil Espanhola, né, a ditadura de Franco. Então, ele mostrar como era que estava o país destroçado, né, todo. Então, porque a arte ela é contestadora. Ela não vai aceitar o que está sendo dito. Ela vai contestar aquilo. Até chegar a um ponto de ela aceitar ou recusar. A partir da contestação. Então, isso é arte, né? Na minha concepção. Isso aí é arte. O restante é entretenimento. Que eu também não sou contra, não. Eu acho que cada um caminha por onde acha que deve caminhar. Eu só faço essa separação. Eu sei que existe o entretenimento, a coisa, né, mais comercial, mas existe o questionamento mais sério, mais profundo, que vai provocar em você uma forma de pensar, que vai lhe instigar a pensar sobre aquilo. E isso que, você falando da inteligência artificial e o cara a cara aqui, Paulo, ela está jogando esse contexto, ela está botando isso aí para ser discutido. E aí, vale? E uma palavra que nesse meio aqui não saiu é a quântica, né? Que eu acho que está mais para o campo da física do que A quântica ela vai... E eu creio que ela é mais real do que o metaverso, né? A quântica é algo mais... porque a quântica existe. Você usa o computador, então hoje em dia a gente usa muito a quântica no cotidiano. Então todas as teorias quânticas a gente usa o celular. É antigo, né? Na realidade... É uma coisa do meio do século... De antes da metade do século passado, a quântica já era uma ciência, né? Já era uma coisa que estudava. Então ela faz parte da física, né? Mas o campo macro, a física, essa física do campo macro, ela não serve para o campo micro. O campo micro ele se comporta de outra forma, né? As subpartículas atômicas que vão compor as partículas atômicas, que vão compor o núcleo do átomo, que vai compor a eletrosfera, que vai compor o átomo, que vai compor as moléculas, que vai compor a gente. Então, veja de onde ela vem, né? Aí lá no campo micro, né? Na quântica, no campo quântico, a história é outra. Na verdade, esse nome quântico ela vem do elétron, porque o elétron existe um núcleo, existe uma órbita eletrônica que os elétrons vão girando aqui. Quanto mais ele se afasta desse núcleo, quanto mais distante ele está desse núcleo, mais energético ele se torna. Então significa que as órbitas mais externas são mais energéticas. Só que para o elétron chegar nessas órbitas mais energéticas, mais afastadas, mais distante do núcleo, que é positivo, o elétron é negativo, é necessário que ele ganhe uma quantidade de energia. E cada órbita dessa ela tem uma quantidade de energia específica, né? Um pacote de energia específico. Quando o elétron migra para um campo mais externo, ele precisa ganhar energia para chegar naquele campo, para ficar naquela órbita. Sacado? E quando ele sai daquela órbita e vem para uma órbita mais distante, porque o elétron está o tempo todo se movimentando. Se a gente botar a mão nessa tela aí agora, aqui a gente vai interferir, porque esses são elétrons em alta velocidade emitindo fótons. Aí a gente interfere na passagem do elétron, fica um pontinho escuro, quando você tira o dedo ele fecha. Sacou isso? Então, porque você interfere no caminho do elétron ali, você está interferindo, ele está começando a correr pelo seu dedo. E aí o que é que acontece? E, claro, isso é uma explicação bem básica, né? Bem furreca sobre quanto. Mas só para a gente ter uma ideia do quanto é importante essa ciência. Aí quando esse elétron salta, ele fica mais energético, né? Mas ele teve que ganhar energia de alguém. De quem? Do elétron que retorna. Sacou? Porque esse elétron que retorna, ele estava com mais energia, então ele tem que soltar essa energia que ele tem em excesso para poder ocupar uma nova órbita ao redor do núcleo. Sacou isso? Aí cada pacote desse de energia que é solto pelo elétron, que está vindo para próximo do núcleo e é absorvido pelo elétron que está se distanciando do núcleo,
Isso é um pacote fixo de energia que é chamado de quanta. Então, cada fóton desse que emite essa luz para ou sair do nível de energia ou pular para um nível mais externo, isso aí é o pacote quântico, é um quanta de energia. Aí a quanta vem daí, desse estudo. Quer que eu repita? Agora vocês entendem porque minhas notas em químicas foram boas. Porque explica muito bem. Quer que eu repita? Eu já entendi tudo aí, estou tranquilo. Ó, falar em Deus, para não ficar devendo e nem ser cobrado lá fora, porque quem vai, Paulo, tu não se posicionasse, como ele falou no início da resposta dele, né, a sua pergunta, são formas diferentes de ver o mundo e que mexe com religiosidade, né, ou com formação religiosa, ou com fé, ou com aquilo que se acredita em relação ao sobrenatural, vida após a morte. Então, pela minha formação, eu creio sim que a gente só tem uma vida, né? E também se morre só uma vez, não tem como voltar como determinadas crenças, que a gente respeita, né? A gente só está dizendo que cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo. Então, quando você coloca para mim, se houvesse a possibilidade de eu continuar vivendo, se eu viveria, por aquilo que eu acredito, na realidade eu vou sim continuar vivendo, né? Eu só saio da matéria e vou agora no futuro, né? Ou quando chega esse momento, para uma vida eterna, ou seja, todos nós temos vida eterna, né? nesse princípio, e aí eu não teria a necessidade, digamos, de receber um novo corpo, até porque naquilo que a gente acredita, no futuro a gente vai receber. Então, isso não desfaz do pensamento de acompanhar, né, os ventos da tecnologia, da modernidade. Pelo contrário, eu sei que também tem segmento religioso que entende que isso é coisa do demônio, né, que a gente não deve se envolver, mas pelo contrário, porque também há outro segmento, né, de líderes cristãos, de pastores, teólogos, pensadores da fé cristã, que entendem, como eu entendo, que deve-se sim abraçar o novo, a tecnologia, sem ter medo, né, do que possa acontecer, né? Você não fechar, né, a mente para o novo, para o moderno. Até porque, Paulo, e claro, a gente já convive há muito tempo e nunca tivemos problema quanto a isso. A fé que Paulo tem, até poética, a forma que ele colocou aí é bonita, é poético, né? Como ele coloca essa coisa da divindade, e é bonito, você escutando, do sobrenatural. Então, mas, por exemplo, não dá para você brigar com a ciência, cara, porque eu preciso fazer uma ultrassonografia, e é ciência, cara, sabe? Eu estou assistindo televisão, é ciência, eu estou mexendo no computador, é ciência. Ou você nega ela totalmente, e aí se abstrai de tudo que ela... Ou então você não está sendo honesto. São os extremos, né? Isso, não que precisa do toda extremo, vez que se caminha para os extremos, inclusive, você corre o risco. sem querer falar e já falando no campo religioso, a gente vê a tragédia que dá, né? Tanto a recente que o país viveu, que ainda tem, como muitas outras na história. Aí eu acho desnecessário, grupos, né? Que se segmentam, né? Que se isolam, que... Você caminha por aí, vai ver essas coisas acontecendo, vai ter uma relação com ela ou não é obrigatório você ter aquela relação. Mas desconsiderar totalmente, você tem que desconsiderar tudo, né? Ô, Ingresson, quanto tempo já tá rodando? 1h10. Olha, o tempo estourou. A conversa foi boa, a gente não sabe nem onde tá, estamos viajando por aí. Teria mais coisas, teria. Mas a gente tem que dar uma encerrada porque o tempo já bateu a meta. A gente não vai nem fazer aquele finalzinho com a Não, a gente vai fazer o finalzinho. Só então, tô explicando. Segura aí que a coisa vai esquentar mais ainda agora. A química vai. A química vai. Basicamente eu deixo aberto para você, Jair, fazer suas últimas palavras. Então, primeiro que eu acho interessante que se abra todos esses espaços para todos os debates democraticamente aqui, como a gente está fazendo, sem haver choque, sem haver guerra, sem haver... Não, o debate. E cada um coloca a sua ideia, e cada um mostra o que acredita, o que trabalha, como pensa, sem precisar, ninguém tá... Então esse espaço que vocês abrem, essa coisa aqui do debate, como está acontecendo muito hoje, eu estou acompanhando muita gente que está fazendo esse tipo de trabalho que vocês fazem com podcast, eu acho super interessante, porque você pode levar todo mundo, para todo mundo ter um espaço e dizer o que pensa da vida, como enxerga a vida. Opinar, né? Que é a proposta até do nome OpinaCast. Interessante o nome. Então, aí isso, quando
Porque eu acompanho vocês, eu assisto, de vez em quando eu digo a Paulo, acho que tem aquele ali e tal. Então, porque eu acho interessante isso, sabe? Eu acho que é necessário, a sociedade precisa disso. Precisa também fugir um pouquinho dos grandes meios de comunicação e começar a fazer essa comunicação que hoje se tornou muito mais democrático por conta desses avanços tecnológicos, né? Todas as redes sociais. Então você, né? Não quer dizer que todo mundo que está ali na rede social tem uma opinião que você tem que levar muito a sério, porque tem gente que fala o que pensa. Por e às conta vezes da liberdade de expressão, né, que é mal compreendida, Isso. mal entendida, se ela for mal utilizada, nessa liberdade que nós temos, né, mas é uma liberdade, sim, que tem seus limites. A Constituição, a mesma Constituição que prega essa liberdade, coloca os limites, né? Eu não tenho liberdade, a gente já comentou sobre isso aqui, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, agora eu vou responder também pelo que eu falar, né? Então eu tenho liberdade de ofender o Deja aqui, de desrespeitar o Petri, tenho, mas aí eu não vou responder por isso, né? Qual a necessidade de eu destratar, né? Ou de desrespeitar, ou de afirmar algo irreal, né? Que não seja verdade ou que traga um... Então... esse é o outro lado perigoso das redes sociais ou dos podcasts, né? Isso. E alguns são, para mim, corretamente punidos ou retirados do ar. Por quê? Porque a gente é livre para falar o que quer, mas também tem que saber que vai responder sim, se falar algo, se estiver desinformando, por exemplo, né? Deseducando, é complicado. Você vai ter a legislação que vai lhe tolir, né? Que vai lhe... Ou pelo menos lhe dar limite. Para você também não achar que pode falar o que quiser, agredir todo mundo, isso aí. Então, nesse aspecto eu acho muito importante e agradeço demais a oportunidade, porque, na verdade, eu e Paulo, a gente já conversou isso há muito tempo. Você como ex-aluno, o companheiro ali que eu tive o prazer de conhecer hoje, né? Ingresso, de ter contato com ele hoje. Mas isso aumenta as relações humanas também, sabe? Porque mesmo que seja numa tela fria que alguém vai assistir amanhã, mas talvez alguma coisa que a gente conversou aqui bote alguém para pensar. Então não deixa de ser uma relação que você criou com aquela figura, com aquela pessoa, com aquele ser, né? Porque alguma coisa que a gente conversou aqui faz ela pensar sobre o mundo, rever um conceito, né? Tirar um pouquinho do preconceito, aumentar o preconceito, mas aí é como cada um interpreta. Então, o que é importante e que eu agradeço demais pela oportunidade. Estamos na sua mão aí. Estamos, então, depois dessa conversa legal, eu estou querendo trazer mais temas profundos, diferentes, que eu gosto de conversar. Eu encerro o programa e até a próxima.